Nos dias atuais, ou seja, nos dias de hoje, há inúmeros equívocos e mal entendidos que nos diz respeito à personalidade, às ações e às manifestações do Espírito Santo. Eruditos bem intencionados, porém equivocados, têm defendido interpretações incorretas dessa doutrina. É fundamental para a fé cristã que o ensino bíblico sobre o Espírito Santo seja compreendido corretamente e mantido dentro de suas proporções adequadas. Ou seja, a igreja precisa, se aprofundar muito na questão do estudo bíblico acerca do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, irmãos? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então a gente tem que dar bastante atenção a essa doutrina, porque a gente praticamente pregamos isso no altar todos os dias, né? Então existem muitos pastores, muitos pregadores que às vezes sobem no altar para ministrar a palavra de Deus e acaba soltando ali algo acerca do Espírito Santo de Deus que é um equívoco, né? Um erro terrível. O que é o pré-pentecostal? O que significa a palavra pré? Pré é o que vem antes, não depois. Pré-pentecostal. O Espírito Santo já existia como a terceira pessoa da Trindade. E nessa posição esteve ativo desde o princípio. Ou seja, desde o princípio da criação, lá em Gênesis, no Antigo Testamento. Contudo, o período anterior ao Pentecostes não foi marcado por sua atuação especial. Durante o Antigo Testamento, esse período foi de preparação e expectativa, pois conforme Jesus explicou, ele viria se manifestar-se plenamente após a sua ressurreição. Então o Espírito Santo de Deus ele teve a participação lá na criação, lá em Gênesis. No Antigo Testamento ele estava se preparando ainda para poder se manifestar no mundo, e isso aconteceu aonde? Em Atos capítulo 2, né? A pastora já deixou preparado aí? Já. Então vamos ler Atos capítulo 2, versículo 1, 2, 3 e 4. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordamente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Então olha aí, aqui foi quando a igreja de Cristo, ou seja, a igreja primitiva recebeu o batismo, né? Eles receberam o batismo com o Espírito Santo, foi aqui no Atos capítulo 2. Tem muita gente que acaba pregando errado, falando que os discípulos eles já tinham recebido o Espírito Santo bem antes, porque, por exemplo, existem alguns versículos que Jesus envia os discípulos para pregar, de 2 em 2, e ali tem gente que pensa que eles já estavam batizados. Só que nós vamos entender um pouquinho acerca disso aí, né? Aqui diz assim: no período anterior ao Pentecostes, o Espírito Santo descia sobre os homens apenas temporariamente, ou seja, eles não estavam plenamente habitados nos homens antes do Pentecostes, não. Só manifestava. Eles manifestavam temporariamente para quê? Capacitando para cumprir tarefas específicas e os deixava quando essas tarefas terminavam. Aí agora nós vamos entrar aqui em alguns livros. Mateus 10 primeiro, pastor. Mateus 10 primeiro, né? E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para que expulsassem e para que curarem toda enfermidade e todo mal. Só o versículo 1, né? Isso. Então, para você ver, aí no capítulo 10, versículo 1, está dizendo que Jesus
convocou os seus discípulos e deu para eles o quê? Poder. Olha aí, ó. Deu-lhes poder contra os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda espécie de doenças e de toda espécie de enfermidade. Então aqui, eles ainda não estavam batizados com o Espírito Santo. Jesus deu eles poder para eles trabalhar em missões específicas. E que missões era essa? Curar os doentes, expulsar demônios. Às vezes aparecia ali alguém agitado, espumando pela boca, e os discípulos iam lá e mandavam aquele espírito imundo embora. Então era tarefas específicas que Deus dava a eles. Aí o Espírito vinha, usava eles naquela tarefa e depois deixava eles de novo. Agora a gente vai entrar aqui em Mateus 10, versículo 8, nesse mesmo livro que nós estamos agora. Mateus 10, versículo 8. Pode ler, pastor, se a senhora quiser. Capítulo 10, versículo 8, versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, e de graça recebeste e de graças dai. Tá vendo? Então aqui, ó, quando Jesus mandou esses discípulos eles fazer ali a missão, Jesus deu a eles esse poder de curar os enfermos, purificar leprosos, ressuscitar mortos, expulsar os demônios, e Jesus ainda disse, né, de graça recebeste, de graça dai. Então ali eles receberam aquele poder ali para trabalhar por um período, né, fazer ali uma missão. Agora a gente vai entrar aqui, Lucas, capítulo 10 também, um pouco mais à frente aí. Lucas, capítulo 10. 10. Versículo 17, 18, 19 e 20. Versículo 18. 17, 18, 19 e 20. Voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe, eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar na serpente, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vós sujeito o Espírito, alegra-vos ante por estarem em vosso nome escrito no céu. Tá vendo? Então aqui vocês podem ver que no título aí, eu não sei se vai aparecer na Bíblia de vocês, no título, em cima do versículo 17 aqui na minha Bíblia está escrito, o retorno dos 70. Então, a missão dos 70. A missão, né? Então aí no caso foi quando Jesus enviou eles. Isso foi quando? Foi antes ou depois do Pentecostes? Não foi antes? Foi antes. O Pentecostes aconteceu aonde? Em Atos. Em Atos, capítulo 2. Então aqui foi antes do Pentecostes. Eles não tinham plenamente o Espírito Santo. Eles apenas estavam com o Espírito Santo ali naquele momento para fazer missões. E aqui nessa missão, né? O próprio Jesus, eles voltaram alegres, né? Eles foram, fizeram as missões lá, expulsaram o demônio. Aí eles voltaram com uma alegria tão grande. Aqui no versículo 17 está escrito, e os 70 retornaram com alegria, dizendo, Senhor, até os demônios se sujeitam a nós pelo teu nome. Ou seja, eles ficaram felizes. Quando a gente, pela primeira vez, por exemplo, Sara vai ter essa experiência um dia. Deus vai tomar ela do Espírito Santo. Vai chegar um dia que ela vai orar e quando o diabo cair por terra, ela vai ficar alegre. Ô, glória! Hoje, né, eu fiz ali uma oração, o diabo manifestou. Ela vai ficar contente. Então, os discípulos aqui, eles tiveram, como é que eu posso dizer? A experiência de fazer isso pela primeira vez. Por quê? Porque Jesus deu a eles ali aquele poder, né? E para vocês verem, aqui no verso 18, olha o que Jesus disse para eles. Eu vi Satanás cair como um relâmpago do céu. Você vê, né? Jesus viu Satanás cair como um relâmpago do céu. Aí ele diz, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. E nada de forma alguma vos fará dano. Mas não vos alegreis por isto, que o Espírito se sujeita a vós. Mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Então a gente tem que se contentar, não é porque a gente tem autoridade para mandar demônio embora, curar uma pessoa doente,
Às vezes você profetiza ali e acontece um milagre na vida de alguém. Que nem uma vez lá em Aracaju, eu lembro que eu profetizei na vida de uma mendiga, a mulher morando na rua. E eu falei, eu não sei de onde é que me veio tanta fé, que eu falei com ela, se daqui 7 dias sua vida não mudar, eu nunca fui homem de Deus. Passou aos 7 dias certinho, essa mulher saiu das drogas, entrou para uma clínica de recuperação, casou com um pastor e hoje a vida dela é transformada. Para você ver, né? Aí, da onde é que vem essa fé? Ou seja, é o Espírito Santo que capacita a gente não tem como nem explicar, né? Vamos aqui para a segunda parte. Pós-pentecostal. Primeiro nós falamos do pré-pentecostal, né? O pré-pentecostal é o quê? O que é a palavra pré? Pré antes. Agora, pós-pentecostal é o depois. Este período que começa no dia de Pentecostes e se estende até os dias atuais, pode ser denominado como a dispensação do Espírito. A partir desse evento, Deus, por meio do Espírito Santo, passou a habitar nos homens de maneira permanente. Olha aí, ó. Depois do Pentecostal, depois que a igreja foi batizada, lá em Atos capítulo 2, o Espírito Santo agora ele não entra e depois sai. Ele agora permanece com a gente até o dia da volta de Cristo. Para você ver, né? Cada um de nós aqui, não importa se a igreja pode estar com 100 pessoas, 100 membros, 100 pessoas, 100 membros de ceia. Cada uma dessas 100 pessoas, cada uma desse povo, cada uma tem o Espírito Santo. Deus ele enche, Deus ele batiza, né? O Pentecoste marcou uma nova era na relação entre o Espírito Santo e a humanidade. Ele passou a habitar no coração dos salvos, tornando-se a presença divina na vida do crente. Dessa forma, a igreja, que é o verdadeiro corpo de Cristo, composta por indivíduos, ou seja, somos nós, os seres humanos, e não edifícios, ou seja, o Espírito Santo ele não habita em templo feito por mão de homem. Aqui é uma igreja, aqui é a parede, concreto, cimento, areia. O Espírito Santo não habita aqui nas paredes. O Espírito Santo de Deus ele habita em nós que somos seres humanos. Se você dá lugar, ele te enche. Mas se você também der lugar ao maligno, o maligno também ele vai te encher né, pastor? Da presença dele. Você pode ver que às vezes um pastor vai orar ali, a pessoa cai possessa no chão, rola de um lado, rola para o outro. Não sei se você já tiver essas experiências aí, né? Depende. Tem gente que está cheia de Deus, já tem outros que já está cheio de demônio. Não é verdade? Características pessoais. Vamos falar um pouco das características do Espírito Santo. A pastora já deixa aberto aí, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. E o pastor já deixa aberto aí, João 14, versículo 26. Que aí a gente já vai pulando, né? A irmã, se a senhora quiser participar, minha irmã, deixa aberto aí, 1 Coríntios 12, versículo 11. João 14, né? Pastor João 14, 26. A pastora, 1 Coríntios 2, 10 e 11. E a irmã 1 Coríntios 12, versículo 11. Características pessoais. Quais são as características do Espírito Santo? Vamos falar um pouco, né? Primeira coisa, inteligência. O Espírito Santo de Deus, ele tem o quê? Inteligência, ele é inteligente. Leia aí, pastora, 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Tá vendo? Ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo de Deus. Se vocês tiverem experiência, sexta-feira agora,
O pastor William estava aí pregando a palavra. Ele foi usado por Deus aqui para passar recado para cada um dos irmãos aqui. Aí você pergunta para mim, como é que pode ele sendo um homem, ele passar recado como se estivesse adivinhando a vida das pessoas? Ele passou coisa para mim aqui que, entendeu? Eu estou orando a Deus já tem tempo para Deus realizar. Passou recado para minha esposa, né? Passou recado para o pastor até chorou ali, caiu de joelho. A pastora. Quem é que revelou isso para ele? O Espírito Santo. Então, uma das características do Espírito Santo é o quê? Inteligência. Ele é inteligente. Ele sabe de tudo. Amém? Vai lá, pastor. João 14, verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, né, no caso não tinha enviado, né, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá vendo? O Espírito Santo ele faz a gente lembrar das coisas que Jesus ensina pra gente. Ou seja, o Evangelho, a palavra. Você pode notar que tem pregador que quando sobe no altar para ministrar o Evangelho, ele começa a citar os versículos da Bíblia, porque já está gravado na mente dele, na memória dele, no coração dele. Quem é que dá essa inteligência para ele? O Espírito Santo. Faz ele lembrar. Tem um homem lá que é reconhecido como homem bíblia. Ele grava Homem, todos grava. os capítulos e versículos. Isso aí foi um dom que Deus deu. Você vê o tanto de versículo como fala, ele só prega falando versículo. Entendeu? Ali não é nem porque... tudo Hoje bem. Hoje ele está afastado, sabe? Mas assim, hoje ele está afastado desse caminho do Senhor. Mas pensa no homem que é usado na mão de Deus. Tá vendo? Tudo bem, às vezes a pessoa estuda, medita, mas isso é essencial. É claro que o crente tem que aprofundar na palavra, estudar, meditar. Mas nem todo mundo acho que tem o dom de E o Espírito gravar, Santo de Deus, ele faz a pessoa lembrar. Tem gente que não tem. Eu leio, mas eu não sei. O livro de Salmo, por exemplo, o Salmo 91. Eu sei o Salmo 91 do começo ao fim. Aí também sabe. Às vezes eu dobro o joelho aqui. Esses aí eu sei. Às vezes eu dobro o joelho aqui para orar, eu gosto de recitar o Salmo 91. Eu sei vários versículos da Bíblia. Assim, vários também. alguns Só que que o eu Salmo faço. 91 eu não sei se é Bíblia acredito. Alguns que eu faço repetidamente nas minhas orações, aí eu lembro com facilidade. Mas Esse João 14 se eu não aqui, ó, fizer eu isso, eu sei não ele consigo. começa ao fim de cor. Eu leio ele aqui sem só para falar, mas o Salmo 91 já não sei. Amém. Agora vamos falar de outra característica do Espírito Santo. Primeiro nós falamos de qual? Quem gravou? Inteligência. O Espírito Santo é inteligente. Agora vamos falar um pouco da vontade. O Espírito Santo de Deus, ele tem vontade. Olha que maravilha. Vamos lá, minha irmã. 1 Coríntios 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como quer? Você está vendo? O Espírito Santo de Deus, ele quer batizar. O Espírito Santo de Deus, ele quer dar dons. Tudo isso é responsabilidade dele. Como eu falei, ele é a terceira pessoa da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer distribuir dom. Ele quer te dar o dom da palavra, ele quer te dar o dom da cura, ele quer te usar nas maravilhas, arrancar macumba e tudo mais. Ele quer usar você. Só que ele tem essa vontade. Ele tem essa vontade de distribuir o dom para as pessoas, só que porém tem gente que está desligada. Não é verdade? Tem gente que está desligada da fé, tem gente que às vezes chega na igreja, não tem a mente voltada ali na hora da palavra. Às vezes o pastor está ministrando, está ensinando, a pessoa não está ali focada. Aí como que o Espírito Santo ele vai habitar? 1 Coríntios 12, 11. Aqui fala sobre o Espírito Santo de Deus, ele tem vontade, né? Então ele quer operar na vida do crente, ele quer agir na vida do crente. Só que tem crente que se ele não ficar ligado, como é que o Espírito Santo de Deus ele vai cumprir a vontade dele? Né? Às vezes a gente está em casa, para você ter ideia, às vezes você está deitado na cama, aí de madrugada você levanta, vai no banheiro e não consegue dormir mais. Às vezes acontece isso comigo. Eu levanto 3 da manhã, estou com a bexiga cheia, aí vou no banheiro, aí eu deito na cama para dormir e já não consigo dormir mais. Ali às vezes o Espírito Santo de Deus ele quer que você vai para a oração. Isso acontece
Às vezes ali você pensa, não, é porque eu não sei, perdi o sono. Não, às vezes é Deus que está te chamando ali para você orar. Aí você, ao invés de você orar, você fica ali deitado pensando na vida. Às vezes você pega o celular, fica ali mexendo. Aí quando é lá para as 4, 5 horas, você vai, dorme de novo. E ao invés de você cumprir a vontade do Espírito Santo. Então a segunda característica é vontade, né? Agora vamos lá. Romanos, vamos abrir aqui Romanos capítulo 15, versículo 30. É Novo Testamento também. Romanos 15, versículo 30. A terceira característica que eu vou falar agora é sobre o amor. Romanos 15. Romanos 15, 30. Quer já? Aqui está escrito assim, ó, eu vou meditar nessa. E agora eu suplico-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito. Você pode ver que o Espírito aí está com E maiúsculo, né? Ou seja, está falando do Espírito de Deus. E pelo amor do Espírito, que luteis junto comigo nas vossas orações a Deus por mim. Então aqui o apóstolo Paulo está pedindo à igreja para que os irmãos viessem interceder por ele, orar por ele. E quem é que dá o amor? Esse amor que faz a gente orar uns pelos outros? O Espírito Santo. Tem gente que, eu não sei qual é a palavra, é o que? Egoísmo? Que a pessoa só pensa nele? É egoísmo, né? Orgulho, não. É orgulho? A pessoa só pensa nele? Egoísmo tem orgulho também, a pessoa que é orgulhosa. Tem gente que só pensa nele, dobra o joelho ali para orar, só ora por ele. Ele não ora nem pelo pai dele, não ora pela mãe, não ora pelos filhos, só quer saber dele. Ó, meu Deus, eu quero que o Senhor abra a porta de emprego, eu quero que o Senhor me dê um carro, eu quero que o Senhor me dê uma casa, só pensa nos material. Às vezes esquece até do espiritual, só quer saber do material, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é amor. Ele coloca desejo da gente orar uns pelos outros. Eu vou dar um exemplo para vocês. Jó orava pelos filhos, Jó orava pelos amigos. Aí quando ele caiu na prova, quem foi as pessoas que apontou ele? Os próprios amigos. E ele orava pelos amigos. Interessante, né? E ele orava pelos amigos, ou seja, ele tinha um amor. E quanto mais ele orava pela família dele e orava pelos amigos dele, mais Deus prosperava ele. Que interessante, né? E às vezes a gente pensa que para Deus abençoar a gente tem que orar mais pela gente. Isso é um erro. É um erro. Muito pelo contrário, quando você ora pelas pessoas, é aí que Deus te abençoa. Mas também tem que orar pela gente. Não, tudo bem, né? A gente tem que orar por nós. Mas quando a gente ora pelos outros, quando a gente apresenta as pessoas que estão precisando de socorro, aí que Deus ele entra com providência na nossa vida, né? Isso é bíblico. Vamos abrir agora Neemias. Neemias está no Antigo Testamento. Neemias capítulo 9, versículo 20. 9. Neemias 9, versículo 20. 9, 20. 9, 20. Pode ler? Pode. E deste o teu bom espírito para ensinar, e deste o teu bom espírito para ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede. Amém. Então, deste também o teu bom espírito. Aí, ó, o Espírito Santo de Deus, ele é bom. Ele é bom em todo tempo, né? Para instruí-los, ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele é apto para ensinar, que é o que nós estamos fazendo aqui. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, eu ia estar aqui na frente em vão. Não sei, talvez não sairia nada. Mas quem fala é o Espírito Santo. Então, deste também o teu bom espírito para instruí-los, e não retiraste o teu maná da tua boca, ou seja, o alimento, o pão, né? O povo de Israel, quando estava lá no meio do deserto, teve a participação, com certeza, do Espírito Santo de Deus ali no meio deles, agindo na vida daquele povo. E deste-lhe água para a sua sede, né?
Então o Espírito Santo de Deus ele é bom. Essa é a quarta característica. Agora, também tem a questão da tristeza. O Espírito Santo de Deus ele fica triste, irmãos. Interessante isso também, né? O Espírito Santo de Deus ele fica triste. Efésios capítulo 4. Se você quiser ler, pastor, para nós. Efésios 4, versículo 30. Aqui diz assim, a tristeza do Espírito Santo é mencionada em Efésios 4:30, o que seria impossível se ele não fosse pessoal. Efésios 4:30. Pode ler? Pode. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Da redenção. Então aí a pergunta é, o Espírito Santo, ele se entristece sim ou não? Sim. Se entristece? Né? Lê de novo, pastora, mais uma vez. 4:30. E não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Da redenção, né? Então, irmãos, o que significa essa palavra? O que é redenção? O Espírito Santo de Deus, ele atua na nossa vida desde o período do Pentecoste, Atos capítulo 2, né? Foi o que nós estudamos. E o que é redenção? Redenção é até o último dia em que ele vai habitar conosco. Por exemplo, vamos dizer o arrebatamento. Depois que Jesus ele arrebata a sua igreja, pronto. Não é verdade? Ele está atuando aqui em nosso meio até o dia que ele for arrebatado, até o dia que ele não estiver aqui mais. É a redenção. Né? Deixa eu pular aqui agora. Vou passar para outra parte. O Espírito Santo possui atributos e qualidades que caracterizam uma personalidade, o que confirma que ele é, de fato, um ser pessoal, ou seja, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal. Ele não é um ser pessoal como um ser humano. Ele não é de carne e osso. Ele não é uma pedra, um cimento, um tijolo. Ele é um ser espiritual. Caracteriza uma pessoa. Por exemplo, a pastora. Você tem sentimentos. A senhora fica triste. Tem dia que a senhora está alegre. Tem dia que a senhora está sorrindo. Tem dia que a senhora não está. São personalidades. O pastor também da mesma maneira. Todos nós temos personalidades. A gente fica triste, uma hora a gente está triste, outra hora está alegre. Então, o Espírito Santo de Deus é a mesma coisa. A gente pode fazer ele feliz com as nossas atitudes, mas a gente também podemos entristecer ele. Depende daquilo que a gente faz, né? No grego, a palavra Espírito Santo, pneuma. Pneuma em grego. Eu não sei se os irmãos têm esse conhecimento. Eu estou fazendo um curso aí de teologia. E o grego, o Novo Testamento foi escrito em grego. Viu, irmãos? Não esqueça disso. O Novo Testamento foi escrito em grego. Já o Antigo foi escrito em hebraico. No grego, a palavra Espírito Santo é pneuma. P-N-E-U-M-A. É neutra. O que é uma coisa neutra? Vamos dizer o sopro. Por exemplo, eu dou um sopro aqui, você não vê. É um ar que está saindo aqui da minha boca, mas você não vê, é neutro. O Espírito Santo de Deus ele é neutro. Por exemplo, ele está aqui no nosso meio agora, mas você não vê. É neutro. Amém? Amém. O que contribui para a percepção impessoal. Ou seja, tem gente que não acredita no Espírito Santo. Eu não estou vendo, como é que eu vou acreditar numa coisa que eu não estou vendo? Tem gente que pensa que é, né? Tem gente que até fala que é demônio. Né? Aconteceu com Jesus. Chamaram Jesus de príncipe dos demônios. Diz que ele estava expulsando os demônios por Beelzebul, não foi? Na verdade, quem estava com ele era o próprio Espírito Santo, né? Pneuma é a palavra grega para espírito. Grava isso aí, irmãos. Pneuma, que é o Espírito Santo, né, no grego,
é a palavra grega para espírito, vento, a pastora está anotando aí, né? Fôlego e sopro. Viu, irmãos? De novo. Pneuma é a palavra grega para espírito, vento, fôlego e sopro. Pneuma, no caso, é no grego. No grego. É É neutro para espírito, o né? espírito. A palavra pneuma é grega. E ela traduzindo para o português é espírito, né? Espírito Santo de Deus. Então, ela se traduz em espírito, vento, fôlego e sopro. Por exemplo, eu vou dar aqui alguns exemplos. Lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, o Espírito Santo de Deus, ele atuou. Quando Deus ele deu um sopro no boneco de barro, que é o homem, o que aconteceu quando Deus ele deu um sopro no boneco? Ele teve o quê? Vida. Deu vida. Respondido. Deus ele criou ali um bonequinho de barro, aí tá lá o homem no chão lá. Aí o que Deus fez, meu irmão? Deus foi lá e ó. Aí o que aconteceu? O homem levantou. Então, para vocês verem como é que é maravilhosa essa palavra, pneuma, né? Então, é espírito, vento, fôlego e sopro. Por exemplo, tem como algum de nós aqui viver, manter os olhos abertos, se a gente não tiver o espírito dentro da gente? Não. Tem como a gente sobreviver se a gente ficar sem respirar, sem o ar para respirar? Não tem como. Para a gente respirar aqui, ó, é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Uma alma, né? Uma alma vivente. Deixa preparado aí, irmão. João capítulo 3 agora, lá no Novo Testamento. João capítulo 3, versículo de número 8. E hoje, irmãos, minha esposa não pôde vir porque ela vai trabalhar agora cedinho. E hoje estou com as bênçãos lá em casa lá. Meu sobrinho tá lá, brincando com o Monique. Aí não teve como vir. João capítulo 3, versículo 8. Essa palavra pneuma, ela tá aqui, viu? Vamos ver se vocês estão bons de Bíblia aí, ó. Vocês já aprenderam já no grego o que significa pneuma, né? Espírito, vento, fôlego e sopro. Agora a gente vamos identificar alguma palavra aí do grego, lá em João 3, versículo 8. Está escrito assim: o vento, apareceu aí? Olha aí, ó, vento. O vento sopra, apareceu? Mais uma vez, aí, ó, vento e sopro. Apareceu duas vezes já, ó, a palavra pneuma. Vou ler de novo, ó. O vento sopra onde quer. E tu ouves o teu som, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Mais uma vez, Espírito, pneuma. Então apareceu aqui no meu cálculo aqui o quê? 3 vezes. Vento, sopro e Espírito. Amém, irmãos? Tá dando para compreender? Ou tá meio embaraçado aí, ó? Igual na minha fala voz. Não, é a mesma coisa. Quer dizer a mesma coisa, né? Não, mas é isso mesmo. Né? Cala essa porra. Então vamos lá. Atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo. Atos pessoais atribuídos ao Espírito Santo. As Escrituras apresentam o Espírito Santo como um agente pessoal, realizando ações que só podem ser atribuídas a um ser pessoal. A primeira dela, nós vamos deixar aqui alguns livros abertos. Pastora, deixa aberto aí Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Você trouxe Bíblia, irmão? Estou aqui no seu celular. Acompanha aí, deixa aberto aí na sua Bíblia, Gálatas 4, versículo 6. Apocalipse o quê?
2:7. O pastor deixa aberto aí João 15:26. A nossa irmã deixa aberto aí, minha irmã, Romanos 8:26. A pastora Apocalipse 2:7. Irmã Taliane Gálatas 4:6. Pastor João 15:26 e a nossa irmã Romanos 8:26. Então, primeiro, vamos falar de alguns atos atribuídos do Espírito Santo. Primeiro, ele fala. O Espírito Santo de Deus, ele fala com o homem. Leia aí, pastora. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vence, dar-lhe-ei a coroa, a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então aí o Espírito Santo de Deus, ele fala. O que a gente aprendemos aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala o tempo inteiro. Ele fala o tempo todo, irmãos. Aonde você estiver, você pode estar no supermercado. Você pode estar no supermercado. Às vezes você está ali fazendo as compras, comprando um café, comprando ali um açúcar, um arroz. Aí, vamos dizer que passa ali, pastor, às vezes passa ali, vamos dizer que passa ali uma mulher cascavelando na frente do senhor. Aí você tá sozinho, a sua esposa está em casa, você está sozinho. Passa a mulher cascavelando lá na frente do senhor. Quando eu falo cascavelando, é rebolando, irmãos. Aí o pastor está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo fala bem assim: ó, pastor, não olha, mantenha a sua cabeça erguida, você é um servo de Deus. Ali ele está falando com você. Você é um homem de Deus, você já conhece a palavra, então o Espírito Santo, ele habita em você o quê? O tempo todo. Ele não sai de maneira alguma. Amém, irmãos? Só para os irmãos poderem compreender. É assim que o Espírito Santo de Deus, ele age. Às vezes você chega na igreja, aí ao invés de você sentar, ou você, não sei, beber água ou ir para o banheiro, não, o Espírito Santo de Deus, ele já fala com você, ó, vai orar. Antes do culto começar, já põe o joelho no chão. Ali é ele falando. Eu mesmo tenho esse costume. Quando eu chego na igreja, eu bato meu joelho aqui no chão, faço aqui uns 10 minutos de oração. Vou acompanhando a oração do pastor. Quando o pastor pega o altar, eu me levanto. Já vou para as palmas, vamos para o louvor. Então já é um algo que o Espírito Santo de Deus, ele já tem dentro de nós. Amém? Então, primeiro, o Espírito Santo de Deus, ele fala, né? Vamos lá, Gálatas 4:6, está com quem? Irmã. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Que clama, né? Então ele fala, ele clama, né? Segunda coisa, ele dá testemunho. O Espírito Santo dá testemunho. Irmã, tá com a irmã, né? João 15:26. Não é o pastor? João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que é da parte que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, e ele testificará de mim. E ele testificará de mim. Olha aí, ó. Ele testificará de mim. Amém? É João 15, versículo 26. Então, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele dá testemunho de Cristo. Ele dá testemunho. Irmãos, é uma coisa maravilhosa. Você vê o que é que Deus, ele fala comigo aqui nessa manhã. Se Deus, ele quisesse, ele poderia mandar anjos para poder pregar o evangelho ao invés do homem. Só que Deus, ele preferiu escolher o homem para pregar o evangelho no lugar dos anjos. O Espírito de Deus, ele habita em nós, então ele dá testemunho, ele usa a nossa vida para pregar para o ser humano. Se não tiver um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, quem é que vai pregar, irmãos? Quem é que vai ensinar essa geração, esse povo de hoje? Não é verdade? Então a gente tem que procurar estar sempre cheio do Espírito Santo. Amém?
Um terceiro ato do Espírito Santo. Ele intercede. Vamos lá, minha irmã. Romanos 8, 26, né? Está com a nossa irmã. Ele intercede. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Vamos você ver que forte. A gente não tem condições de interceder, irmãos. A gente não consegue interceder nem por nós mesmos. Mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que maravilha, né? Ele vai lá diante de Deus, ó, chorando. Ô Senhor, ouve a oração do meu servo, do pastor Reinaldo. Ouve a oração da Taliane. Ouve a oração do irmão. Ouve a oração do pastor Eliseu. É assim. Verdade. Ele que intercede por nós, né? Vamos lá, pastora, deixa aberta aí Atos 16. Hoje nós vamos revirar essa Bíblia, irmãos. Atos 16, versículos 6 e 7. O pastor deixa aberto Atos 13, do verso 1 ao 3. E irmã Taliane, Atos 20, 28. Meu é Atos 3, né? 3 ou 3? Atos 16. O 16 é um. Ah, tá. Atos 13, 1 ao 3. E a irmã Taliane, Atos 20, 28. Ele chama homens e os comissiona, ou seja, ele dá uma missão para o homem. Atos 16, 7. 16, 6 e 7. Ele chama os homens e os comissiona. É para ler agora? E passando pela Frígia e pela província da Galáxia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Não permitiu. Só até aí, né? Então aí foi uma missão do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele estava em missão com um companheiro dele. E ali o próprio Espírito Santo de Deus impediu eles de entrar em tal cidade, em tal localidade, não permitiu eles fazer aquela viagem. Talvez porque iria acontecer algo de ruim. Talvez o apóstolo Paulo poderia ser morto ali antes do tempo. Então o Espírito Santo de Deus, ele chama os homens e os comissiona. Ele separa os homens para poder fazer tal missão, pregar em tal lugar, né? Quem é que está com a segunda aí, pastora? Atos 13, né? 13, do 1 até o 3. 1 até o 3, né? E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas, doutores, e a saber, Barnabé e Simão, chamado Lige, e Lúcio, Sirineu e Manael, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. E então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, o despediram. Assim este, enviado pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então o que nós aprendemos aí? Que eles foram enviados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que mandou eles. A gente pode orar aqui, por exemplo, agora nesse momento. A gente pode fazer uma oração aqui depois do estudo bíblico. O Espírito Santo de Deus, ele pode enviar a gente para pregar em tal lugar. Verdade. Ele pode falar aqui, usar a boca de qualquer um de nós aqui, ó, até a criança, e se ele quiser usar, ele usa. Não, vai lá para a praça, vai lá para
como é que é o lugar lá onde compra? Na feira, para pregar, ele manda, ele envia as pessoas. Não é verdade? Tá faltando mais um? Tá. 20, 28, irmão. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Para apacentar, lê de novo esse 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, Para pastorear a igreja a de qual Deus. ele comprou com o seu próprio sangue. Tá vendo? Então o Espírito Santo de Deus ele tem um papel de escolher, né? De escolher um pastor, escolher uma pessoa para ser um bispo, escolher uma pessoa para ser um evangelista. O Espírito Santo de Deus que faz esse papel, né? Hoje em dia tem gente que eles mesmos quer se autodenominar. Eu sou pastor. Eu sou isso. Eu sou aquilo. É o Espírito Santo de Deus é que chama cada um conforme a sua vontade, né? Um é para ser levita, é para louvar, outro é para pastorear, outro é para ir para a rua pregar o evangelho, evangelista, outro é um doutor, é um professor. Na Bíblia tem professor, irmãos. Na Bíblia tem professor. Eu creio que foi um dos dons que eu creio que Jesus ele me deu para mim fazer parte do corpo de Cristo aqui na terra, né? Agora vamos lá. Pode o homem rebelar-se, não é rebelar-se não. Pode o homem rebelar-se e entristecer o Espírito Santo? É uma pergunta. Presta atenção. Pode o homem rebelar-se e entristecer o Espírito Santo de Deus? Pode ou não pode? O que você acha, irmão? Ele pode ou não pode, irmãos? Então vamos lá. Se rebelar se levantar contra o Espírito Santo, né? Se rebelar. Não é verdade? Até as atitudes, né? Entristecer. Rebelar, né? Rebelar pode ser tipo assim, atitude, né? Pessoa rebelde. Pessoa rebelde. Pessoa rebelde, né? Vamos lá. Isaías 63, lá no Antigo Testamento. Quem achar primeiro aí, lê para nós, para adiantar. Isaías 63, versículo 10. Isaías 63, versículo 10. 63, versículo 10. Porém, eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Por isso se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Tá vendo? Ou seja, eles se rebelaram contra o Espírito de Deus e o Espírito de Deus se levantou contra eles. Ou seja, não tem como as trevas combinar com luz. Não dá, né? Verdade. Se alguém se levanta contra as coisas de Deus, com certeza ele vai ter uma punição, vai ou não vai? É que nem, por exemplo, a gente vê, tem um versículo da Bíblia que fala, que Jesus fala bem assim, como é que é, gente, aquele versículo? Que é melhor a pessoa colocar uma forca no pescoço, amarrar uma pedra e pular no mar do que se levantar contra os seus pequenininhos. Não tem esse versículo? Está na Bíblia, né? É a mesma coisa da pessoa estar se levantando então aqui contra o Espírito de Deus, né? Então sim, a resposta é sim. A gente pode se rebelar contra o Espírito de Deus e também entristecer ele, né? Agora vamos lá, Efésios 4, versículo 30. Quem achar mais rápido, desenvolve. Efésios 4, 30. Efésios 4:30 mostra que o Espírito Santo ele pode ser contrariado e ferido emocionalmente. Efésios 4:30. E não entristeçais
o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Para o dia da redenção, né? Então a gente temos que estar vigilante o tempo inteiro. Como eu falei, a redenção é até o dia do arrebatamento, até o dia que a igreja vai embora da terra. O Espírito Santo vai continuar com a gente aqui até esse dia. Amém? Então a gente tem que procurar fazer a vontade do Espírito Santo. Se ele te enviar para pregar, vai. Te mandou para ir para o hospital, vai para o hospital. Se ele te preparou, para entrar num presídio, vai lá, prega o evangelho para eles. E assim, vamos deixar Deus usar, né, irmãos? Então, o Espírito Santo de Deus, ele pode ser ferido e ele pode ser contrariado emocionalmente. Ou seja, isso caracteriza que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele é um ser pessoal, né? Pode um homem mentir, irmãos, ao Espírito Santo? Mais uma pergunta. O homem pode mentir ao Espírito Santo? Eu acho que Ele pode até querer, mas não consegue, né? Porque não tem como mentir para Deus. E a irmã? eu acho que não tem como. Ela disse que não. E aí, pastor? Ele pode mentir ao Espírito Santo? É igual o meu pensamento. Eu acho também que ele pode tentar mentir, ele pode tentar enganar, mas não engana, né? Pode tentar, né? Então, a verdade é que sim, a pessoa pode mentir, só que porém não engana, não passa a perna. Entendeu? Ele conhece tudo, né? Aqui é o seguinte, lá em Atos 5, quem quiser abrir aí para adiantar, Atos capítulo 5, versículo 3. Eu vou ler aqui. Atos 5, versículo 3. Eu vou ler aqui para os irmãos. É isso mesmo? Atos 5, versículo 3. Mas Pedro disse: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do valor da terra? Vou ler o 4 também. Guardando-a não ficava para ti, e após ser vendida não estava em seu próprio poder? Por que concebeste esta coisa em teu coração? Tu não mentistes aos homens, mas a Deus. Tá vendo? Então sim, a pessoa pode mentir, só que porém não consegue passar a perna, porque o Espírito Santo de Deus, ele um dos atributos do Espírito Santo é que ele é onisciente. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. Como eu falei, o que aconteceu aqui na sexta? Na sexta, Deus usou o homem de Deus aí, ó. Ele não sabia da vida de ninguém, mas o Espírito Santo de Deus, ele sabe, conhece todas as coisas, né? Então fica claro que é possível mentir diretamente a ele. Algo que não seria plausível se ele não fosse uma pessoa. Ou seja, se ele é uma pessoa, se o Espírito Santo de Deus, ele é um ser pessoal, então ele pode. A gente pode entristecer ele, a gente pode fazer ele ficar feliz. A gente pode tentar mentir, mas ele não consegue, né? Ele sabe de tudo, não é verdade? E é isso aí. Mais uma perguntinha, irmãos. Pode um homem blasfemar contra o Espírito Santo? Pode. Mateus 12, vamos lá. Mateus 12, versículo 31. Não tem perdão, né? Aí Mateus o quê? Mateus 12, versículo 31. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfema se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será-lhe perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. E nem no futuro. Ou seja, quem blasfema contra o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele pode ser crente, a pessoa pode ser pastor, pode ser um líder religioso, ele pode ter milhares e milhares de igrejas espalhadas na face da terra. Se ele blasfemar contra o Espírito Santo, no dia do juízo final, Deus não vai passar a mão na cabeça dele. É um pecado que não tem perdão. É um pecado que não tem perdão. Amém? Então esse versículo
31 está dizendo: portanto eu vos digo que toda espécie de pecado e blasfêmia será perdoada aos homens. O homem pode prostituir, pode beber, pode farrear. Deus, ele perdoa se ele se arrepender de todo o coração. O que é a pessoa se arrepender de todo o coração? É a pessoa não praticar mais. Porque não adianta esse negócio, meu Deus, eu estou arrependido, dobra o joelho lá. Volta a fazer tudo de novo. Daqui a pouco, quando é amanhã, semana que vem, tá lá o camarada fazendo de novo. Então não Não adianta. perdeu foi nada. Né, meu irmão? Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Ó, presta atenção nisso. Quem falar uma palavra contra o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Ele é perdoado. É o que está dizendo no verso 32. E quem falar uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Vírgula. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, olha aí, ó, o não aí, ó. Não lhe será perdoado. Então tem essa diferença, né? Às vezes tem uma pessoa blasfema aí contra Deus, Deus perdoa, sim ou não? Às vezes, por exemplo, tem um ateu. Quem que é blasfêmia mesmo? A blasfêmia, é que nem eu estou te explicando. Vamos dizer que tem um ateu aqui na porta. Nós estamos aqui pregando, aí chega um ateu aqui na porta, aí ele vai tomar a Bíblia da mão da irmã e rasga as páginas e fala que nada, esse Deus seus aí é mentiroso, é isso e aquilo. É uma blasfêmia. Ele está se rebelando contra Deus. Agora o Espírito Santo não. Quem se rebela contra o Espírito Santo, quem se levanta contra o Espírito Santo de Deus, não tem perdão. Nem nesse século e nem no futuro. O que é isso? Depois que a gente vai para a glória. Eu estou lá no céu. Hã? Não tem perdão. Contra o Espírito Santo não tem. Amém? Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é descrita como um pecado grave. Olha aí, ó, grava isso, irmãos, é um pecado grave. Blasfemar, olha a resposta da irmã. Blasfemar significa falar do ser supremo de forma irreverente, ultrajar ou tratar de maneira imprópria a Deus, a Cristo ou ao Espírito Santo. Né? Então a gente tem que ter o quê? O máximo de reverência com as coisas de Deus. Eu sou um tipo de pessoa, irmãos, que eu levo muito a sério. Desde quando eu me converti, eu levo a sério as coisas de Deus. Eu não brinco com as coisas de Deus. Eu sempre procuro andar o máximo que eu posso nos caminhos do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer. E é todo dia. E toda hora, não é só na igreja. Tem gente que gosta até de zombar, né? Da pessoa, recebendo o Espírito Santo. Eu vi foi no Instagram a menina falando lá que a Bíblia era mentira. Falando que as coisas que estavam na Bíblia era só história. Não era. Terrível, irmão. Mas tem pessoas que é tão enganada pelo Satanás que até não acreditam mesmo. E quem é que pode convencer ele desse pecado? É só o Espírito Santo. Né? Quem pode convencer essas pessoas que eles estão errados e que eles têm que se voltar para Deus é só o Espírito Santo, né? E agora, irmãos, nós vamos para aquela parte, a parte interessante. Vocês viram que lá no cartaz eu coloquei o que é o quê? Quem lembra da palavra que eu botei lá? Paracletos. Isso aí é a palavra de Deus. Né? Vamos falar um pouco desse aí? Tá todo mundo querendo saber o que é, né? Como é que funciona essa questão do paracleto aí. Seguinte, paracletos ou paráclito, paracletos com K ou paráclito. É um termo de origem grega também, ou seja, o grego está no Velho ou no Novo Testamento. Quem lembra? O Antigo Testamento foi escrito em grego ou hebraico? O Antigo. Alguém lembra? O grego, o Antigo, ele foi escrito em hebraico. A irmã está certa. E o Novo foi escrito em grego. Então essa palavra paráclito ou paráclito é um termo de origem grega, ou seja, no Novo Testamento, que significa advogado, grave isso aí, viu? Advogado, que mais? Consolador,
ou aquele que é chamado para ficar ao lado, ou ao nosso lado. Amém? Então a palavra paráclito, que é o grego no Novo Testamento, significa o quê? Advogado, consolador, ou aquele que é chamado para ficar ao lado ou ao nosso lado. No cristianismo, é utilizado no Novo Testamento como um título para e aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Então o que acontece? A gente identifica isso, a gente identifica essa palavra paráclito como o Espírito Santo. Sim. O Espírito Santo de Deus, ele foi chamado para quê? Para estar do nosso lado. Às vezes você se tranca lá no seu quarto, você não quer falar com ninguém. Você fica ali chorando. Oh meu Deus, o que está acontecendo isso comigo? O que está acontecendo isso no meu casamento, com meu esposo, com meus filhos e tal? Às vezes você está ali chorando sozinho, não tem ninguém te vendo e ele está ali do seu lado. Ó. Você vê que maravilha, hein? Às vezes você não quer dividir com seu esposo, você não quer dividir com a esposa, você não quer dividir com ninguém, mas você pode contar com o Espírito Santo de Deus. Então, o Paráclito, ele é advogado. Por exemplo, se você hoje é levado no tribunal, vou dar um exemplo. Se você é levado hoje no tribunal, quem é que vai te defender lá no tribunal? Como é que é o nome dele? O advogado. Então o Espírito Santo de Deus, ele é advogado. Né? O Espírito Santo, ele é o quê? Consolador. A pessoa está ali chorando, sofrendo, está numa situação difícil. Quem é que vem para consolar ele naquele momento difícil? O Espírito Santo. Amém? E ele é chamado para estar ao nosso lado. E para o próprio Jesus, representando a promessa de auxílio divino constante. A palavra é dividida em duas partes. Agora nós vamos dividir a palavra paráclito. Vamos dividir em duas partes. Para, que significa ao lado ou perto de. Por que perto de? Vamos colocar perto de irmã Taliane, perto do pastor Reinaldo, perto da... esqueci o nome dela, meu Deus. Irmã Valdenice, perto da pastora Ludmila, perto do pastor Eliseu, perto das crianças. Então, para é o quê? Ao lado ou perto de? Perto da igreja, perto de nós. E o kletos, que é a segunda parte, primeiro nós lemos para, né? O kletos é aquele que é chamado. Ele é chamado. Primeira coisa, ele é defensor. Advogado, né? Defensor e advogado, vamos dizer que é a mesma coisa. Como um termo jurídico descreve alguém que é chamado para intervir e falar de outrem numa corte, defendendo a sua causa, ou seja, ele é um advogado. Exemplo, Estevão, lá em Atos capítulo 6, pastor, leia aí para nós. Atos capítulo 6, versículo 9. Já estou encerrando, viu, irmãos? Falta só mais umas 10. Atos 6. Atos 6, versículo 9 e versículo 10. Já estou encerrando. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamados dos libertinos e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podia resistir à sabedoria e ao Espírito que falava. Ó, você ver. Eles não conseguiam resistir. Não era Estevão, não era porque Estevão era mais inteligente do que os demais. Quem é que dava a inteligência para ele ali? O Espírito Santo. Ou seja, ele foi chamado para estar do lado de Estevão ali naquele momento. E Estevão, quando ele falava, eles não conseguiam debater com aquilo que Estevão falava. Eles não resistiam à sabedoria de Estevão. É forte demais, irmão. Segunda coisa, conselheiro. Aquele que traz conforto e encorajamento. Olha isso, o Espírito Santo. Ele traz conforto e encorajamento nos momentos de dificuldade. Às vezes tem gente que tem vergonha de pregar a palavra. Quem tem vergonha de pregar? Alguém tem vergonha? Tem vergonha, meu irmão? Então você tem...
Então o que, que você tem que fazer? Você tem que orar. Então o que é que eu indico? Então o que é que eu indico vocês fazer? Orar e pedir ele para usar. Estudar. Tirar a vergonha, tirar a timidez. Se não me engano, está no livro de Apocalipse, que fala que os tímidos não herdarão o reino do céu. Às vezes o Espírito quer te usar e você está ali, ó, Eu boca era fechada. tão que o microfone estava assim na minha boca. O joelho tremia, eu achava que eu ia cair do chão. Agora tem que desligar, agora tem que atrasar o relógio. Não, mas eu ainda fui. Eu ainda sou, mas não do jeito que eu era. Vamos lá, irmãos, está acabando, viu? O Espírito Santo também, irmãos, ele é ajudador. Ele é ajudador do homem. O sentido de alguém sempre presente para apoiar, guiar e orientar os fiéis, né? Ou seja, chamado para estar ao lado. A palavra paracleto está lá, ó. Amém? Um exemplo, Ananias. Atos também, pastor, capítulo 9, do versículo 10, do 10 ao 22. Mas não precisa ler tudo também, não. Vamos até umas partes mais interessantes aí. Atos 9, 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse o Senhor: eis que a visão de Ananias, e ele respondeu: eis aqui, Senhor. Em visão, Ananias, né? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Juda com um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias ao Senhor: há muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito ao teu santo em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, Senhor: vai, porque esse para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Aí tá bom. Tá bom? Então aí a gente pode ver que tem a participação do Espírito Santo numa visão que Ananias esse aqui, ó, 17, pode ler. é importante, ó. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu no caminho, por onde vinhas, e me enviou para que torne a ver, para ver e seja cheio do Espírito Santo. Tá vendo? Seja cheio do Espírito Santo. Então a gente vê aí um papel do Espírito Santo de Deus como ajudador. Como que Saulo ele ia se converter se ele não recebesse o Espírito Santo? Como é que ele ia passar a pregar o Evangelho? Como é que ele ia ser chamado apóstolo dos gentios, como ele é conhecido na Bíblia? Né? Então ele tinha que ser cheio primeiro. Então Ananias ele foi enviado ali, por Jesus, ele foi enviado pelo Espírito Santo para colocar a mão na cabeça dele lá, ó, do Saulo de Tarso, para ele ser cheio do Espírito Santo para fazer as missões. Não é verdade? E agora a última parte, irmãos. Graças a Deus, já estou encerrando. Para nós ir embora. Tá? Vamos lá. Ele é presença viva. Olha aí, ó, não é morto não, tá? Presença viva. Teologicamente indica a continuação da presença de Jesus na terra após a sua ascensão, impedindo que a comunidade cristã se sinta órfã. Amém, meus irmãos? Então não tem como a gente se sentir órfão. Ah, mas Jesus ele subiu, pastor. Jesus ele está lá no céu. Mas ele deixou aqui com a gente o quê? O Espírito Consolador. Amém, irmãos? Antes de Jesus subir, Jesus alertou os discípulos: olha, eu vou para o meu Pai, mas eis que eu vos deixo aqui o meu Espírito, que é o Consolador, ou seja, chamado para estar ao lado. Então, o que é a palavra chamado para estar ao lado? Quem gravou?
Irmãos, estava lá no cartaz, irmãos. Paráclitos, paracletos ou paráclito. Chamado para estar ao lado, no grego. Amém? As palmas, irmãos, é de Jesus, tá bom? Glória a Deus.